Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson Francis. Nós estamos aqui para mais um vídeo de escola bíblica. Eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, congrego-me com meu pastor José Samuel de Oliveira e nós estamos aqui para mais um vídeo juntamente com vocês, tá bom? Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 7. Lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Nós estamos no terceiro trimestre de 2024, EBD Adultos, e sem mais delongas, sem demorar muito, vamos iniciar nosso vídeo com o textuário e com a verdade prática, né, que é de praxe na nossa escola bíblica dominical, explicarmos o textuário e a verdade prática no início da aula. Então o textuário diz o seguinte: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Vocês vão entender por que foi utilizado Tiago, capítulo de número 4, verso 6. Pela própria história, pelo próprio tema da lição, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté, você já pode ter uma ideia do que a gente pode encontrar por aí, né? Então a verdade prática diz o seguinte: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Beleza? Nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos ver dois textos de Esté, né? Um trecho do capítulo 1 e um trecho do capítulo 2. Então vamos agora para o trecho do capítulo 1. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagta, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou ouvir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memuçã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pegou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos. Quando se disser, mandou o rei que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Beleza, esse é o primeiro trecho que nós vamos ler, né, do capítulo 1. Agora vamos para o capítulo 2, certo? Capítulo 2, versos 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo as leis das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que o tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei.
a das mulheres, e alcançava Esté graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada a Esté ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, no capítulo 1, a gente vê a deportação, né? A perda do posto de Vasti, a perda dela, né? O que foi que aconteceu para que ela perdesse o seu posto de rainha. E no capítulo 2 nós vemos a ascensão de Esté. Beleza? Foi o que nós acabamos de ver. Então vamos para a nossa introdução. Vou beber uma águazinha aqui por enquanto, para lubrificar a garganta. Muito bem. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa todos os povos, independente da cultura, da época, do lugar. Então, nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esté. A obediente moça judia, que ascendeu ao trono da rainha, né, de um dos maiores impérios de todos os tempos, que é o Império Persa. E qual é a palavra-chave da nossa aula, né? Obediência. Foi exatamente o que faltou para Vasti, né? Para Vasti faltou obediência. Ela não obedeceu aquilo que o rei ordenou. Ah, mas tem controvérsias. Não, mas tudo bem, né? Existem motivos, né? Tem os historiadores encontram motivos para que ela viesse desobedecer realmente, porque achavam, a gente vai ainda comentar um pouco sobre isso mais na frente, que o pedido do rei era um absurdo, né? Segundo as leis e a ética e os costumes, né, persa, o pedido do rei pegar a sua esposa e colocar na frente de vários homens ali para poder mostrar a sua esposa seria um pedido absurdo, e por conta disso Vasti recusou. Alguns acabam justificando nessa não atendimento da rainha Vasti ao pedido do rei exatamente por conta disso. Mas o que fica aqui bem claro, que a lição vai querer passar para a gente, né, é aquilo que a Bíblia diz. Ela desobedeceu. Não é o que o historiador A, o historiador B fala a respeito do que aconteceu. Mas é o que a Bíblia fala o que aconteceu. Ela desobedeceu uma ordem do rei, e o rei enfurecido, né, porque tinha perdido ali sua voz, sua moral, sua autoridade, né, sobre a rainha, e com medo, você pode ver aí nos trechos que nós vimos na leitura bíblica em classe, né, na orientação que seus servos deram para ele, né, os doutores da lei na época deram para ele, foi exatamente, olha, você deporta ela por quê? Porque ela fez algo que pode mudar completamente o costume das mulheres em relação aos seus esposos. Pode ser que nas outras casas as mulheres vejam o exemplo de Vasti e comecem a recusar seus esposos também. Então vamos mudar isso, a gente não pode criar esse costume a partir de agora, a gente tem que cortar. E foi exatamente isso que aconteceu, certo? Então vamos lá, vamos para frente. O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero, filho de Dário. Assuero governou o Império Persa por 20 anos, de 486 a.C. a 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Está em Esté capítulo 1, verso 1. Seu nome grego é Xerxes. O Xerxes é o mesmo Assuero. Assuero é um nome persa. E Xerxes I, se eu não me engano é o Xerxes I, era o nome grego do rei Assuero, certo? Então, no 3º ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhe a grandiosidade de seu reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto.
Heródoto, né, que viveu entre 484 a.C. a 425 a.C. Então ele viveu exatamente contemporâneo, né, do rei persa Assuero, ok? Um banquete público, outro exclusivo. Então, primeiramente, o rei faz um banquete público para que todo o seu reino viesse, né, todo o seu rei, todas as pessoas súditos, né, e as pessoas viessem ver a grandiosidade do seu reinado. Então, passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias. Assuero tinha uma mulher, a rainha Vashti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris, né? Citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Então, enquanto o seu marido estava fazendo um banquete público, ela resolveu fazer um banquete reservado para suas mulheres. Você vê isso aí em Esté, capítulo 1, verso de número 9, ok? Sobre essa questão de a mulher de Vashti ser chamada, os estudiosos acreditarem que seja Amestris, né? Ser a mesma pessoa, aí a gente, não sei, a gente pode ser que supor que sim, né? A gente não tem uma certeza a respeito desse fato, né? De você cravar isso. Porém, o que a gente pode saber a respeito dessa mulher, né? Que é citada por Heródoto também. A mulher, a primeira esposa de Assuero, né? De Xerxes. Ela era uma mulher sanguinária, uma mulher ciumenta, uma mulher vingativa. Então ela, né, é uma mulher que criava estratégias para tirar do seu caminho seus inimigos. Né, uma pessoa má, perversa. Então era essa a Amestris, né, essa mulher. Que está sendo citada agora aqui. Agora, se é a mesma pessoa, aí realmente fica a dúvida. Alguns estudiosos, como diz aqui o comentarista, acreditam que sim. O convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxessem a rainha Vashti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. E a rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Então, essa aqui é a recusa. Né? Nós estamos aqui no primeiro tópico falando sobre a recusa da rainha Vashti, que vai acarretar, né? O resultado dessa recusa é exatamente a sua deposição, a sua retirada e a perda, né, do seu posto de rainha. Agora vamos para o tópico de número 2. Vashti resiste à ordem do rei e é deposta. A recusa da rainha. São diversas as opiniões, como eu falei para vocês. Aquela que eu dei agora no começo da aula foi exatamente a primeira, uma das opiniões. Tá? Então são diversas as opiniões a respeito da conduta do rei e da rainha neste episódio. Fontes extrabíblicas tentam justificar a desobediência de Vashti, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando serve para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática de exegese quando dão à escritura um sentido alheio que foi revelado. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. Tem um teólogo que eu conheço aqui de Fortaleza, não sei se vocês conhecem, o Iago Martins, que ele diz: olha, o que a Bíblia cala, nós não podemos falar nada. Se a Bíblia cala, se a Bíblia não fala, então, meu irmão, não fale também, porque você vai falar besteira. Se a Bíblia ela não é clara a respeito de um determinado assunto, se a Bíblia ela não resolveu também não falar a respeito de determinados assuntos,
Então pare, cale e não fale, porque se você vai falar besteira. Não dá para fazer exegese em cima daquilo que a Bíblia não fala. Ok? Então fica difícil sustentar algum recato, um recato da rainha. Principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma Amestris, citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Eu falei para vocês, né? A característica dessa Amestris, ninguém sabe se é ela realmente ou se é. Não dá pra gente saber. Mas ela era uma mulher astuta, sanguinária, né? Fria, calculista, vingativa, né? Matava por brincadeira aqueles que se atravessassem em seu caminho, né? Então, a aplicação da lei, como foi que funcionou, né? O rei ficou com raiva, ficou chateado e foi pedir conselho aos seus doutores da lei. Assuero estava de fato sob a influência do vinho quando ordenou a vinda de Vaxi, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso a exame aos sábios de seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e dos persas. A pergunta do rei demonstrava prudência, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vaxi por não haver cumprido o seu mandato. Essa foi a pergunta. O que é que a gente pode fazer dela, né? Vamos de acordo com a lei. Assuero estava em uma situação difícil. Como poderia exercer o seu governo do império se não tinha autoridade sobre a sua própria casa? Então essa era a grande questão, né? Era a vergonha pública que esse ato poderia acarretar ao rei e também a todo o reino. Foi o conselho exatamente que aconteceu logo após. A sentença de Vaxi. Examinado o caso, Memucan, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vaxi. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. O conselho de Memucan agradou a Assuero e os seus nobres, e ele decretou a deposição de Vaxi. Além disso, enviou carta a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor da sua casa. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente essa: exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. Então, esse é o conselho, né? Esse é o princípio bíblico. O homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. Gostaria de mostrar aqui esse versículo, né, de 1 Timóteo 3, 4 a 5, que diz o seguinte, né, uma das recomendações para exercer o ministério do apóstolo Paulo. Ele falando para Timóteo: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? A gente já teve lições passadas em que nós estudamos a diferença de autoridade e autoritarismo. Tem pessoas que estão perdendo o controle da sua casa, que não é algo anormal, não é algo raro na nossa sociedade. Você perdeu o controle sobre seus filhos, seus filhos começarem a fazer o que querem e querer sair e procurar outro destino para si, né? Não é difícil. E o cara, por ser líder cristão, né? Por ser pastor, por ser obreiro, por ser alguma coisa dentro da comunidade, não quer perder a sua autoridade
e age com autoritarismo. Aí vai para a violência, né? Vai para agressão, vai para sufocar o filho, né? Vai fazer aquilo que a Bíblia também não recomenda que se faça, que é gerar ódio no filho, que é uma das recomendações do apóstolo Paulo. Não leve a seus filhos a ira. É uma das recomendações do apóstolo Paulo. Né? Então, a gente precisa aprender a receber o respeito e dar o respeito de maneira que a gente não venha forçar. E para isso, meu irmão, é duro. Você tem que construir algo construído ao longo da sua história, da criação dos seus filhos, né? Da história com a sua esposa, enfim. E é muito complicado hoje a gente tratar sobre esse assunto, né? Porque o que a gente vê de filhos que estão agora fazendo sua própria vontade não está no gibi, né? E aí o camarada muitas vezes ou abre mão de vez, ou ele vai agir com autoritarismo dentro dessa situação, né? E outra, pelo crescimento do feminismo também, e do protagonismo feminino, que também é um dos temas que nós tratamos no começo das nossas lições, muitas vezes a mulher quer tomar o posto do marido. Né? Muitas vezes a mulher quer tomar a liderança do marido, o papel do marido. Né? E não é por aí. Acho que a mulher sabe, ela precisa delimitar bem esses limites. Ela pode ser uma mulher ativa, né, como a Abigail, mas ela tem que saber que a liderança ela é exercida pelo homem biblicamente dentro do seu lar. E o homem, ele precisa entender que a sua liderança não pode ser um autoritarismo de maneira que ele venha sufocar, abusar, agredir fisicamente, psicologicamente seus filhos e esposa. Certo? Então a gente precisa aprender a agir com sabedoria dentro desses parâmetros todos aí, ok? Então vamos voltar para nosso texto da lição e vamos para o tópico de número 3. Esté, a judia se torna rainha em terra estranha, 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustração ou a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, no ano 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Assim, em 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Esté, a judia se torna rainha em terra estranha. O universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre as moças de todas as províncias do seu reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fosse virgem e formosa. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo do palácio, e com ele a prima Esther, criada como filha. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Era o eunuco, né? De quem logo conquistou a simpatia. Havia uma graça especial em Esther. Além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, e 7 moços para lhe assistirem, Hegai a fez passar o melhor lugar da casa das mulheres. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Em que sentido? Não sei se vocês lembram de José, né? Mas a gente vai clarear aqui para que vocês possam lembrar. Por onde José passava, a mão de Deus estava estendida sobre ele, embora ele tenha sofrido bastante. Né? Ele foi colocado dentro de um poço profundo pelos irmãos, foi vendido para o Egito, foi dado como morto, parou na casa de Potifar,
recebeu uma acusação injusta, foi parar preso. E só então, depois de muito tempo ali preso também, foi que ele foi glorificado. Deus lembrou dele, né? Ele se tornou governador do Egito. Mas olha todo o processo de sofrimento. Mas o que é interessante na vida de José, né? O que é interessante aqui na vida de José? Que José, em momento nenhum, nós vemos que Deus abandonou José, né? Muito pelo contrário, né? Deus estendia a mão sobre José e abençoava José de uma maneira poderosa. Então, de maneira que quando ele chegou na casa de Potifar, ele prosperou. Recebeu uma acusação falsa, foi parar na prisão. Quando ele chegou na prisão, prosperou. Então, onde ele chegava, a mão do Senhor estava estendida. É nesse sentido que o comentarista faz essa ligação de José com Esther, né? Esther chega no palácio real, ela tem um tempo de preparação para poder se apresentar ao rei, e ela ganha a confiança e ganha a graça, né, de Agai, que era o chefe dos eunucos, de gostar dela, de gostar do jeito dela, né? Então essa é uma graça de Deus, né, na vida de Esther. De maneira que tudo foi facilitado. Ela recebeu 7 moças para cuidar dela, alimento, passou pelo melhor lugar da casa das mulheres. Então Deus estava com as suas mãos estendidas sobre Esther. Mas por quê? Também por um motivo parecido com o motivo de José. Porque qual era o motivo de Deus abençoar José? Era salvar o seu povo. Estava passando, né? A época a terra estava passando por uma grande fome. Então Deus prepara tudo, arquiteta tudo, porque Deus ele é soberano, sabe cuidar do seu povo, para poder livrar o seu povo da fome. Então leva para o Egito sustentar e primeiro coloca lá José, para poder fazer a base, né? Do mesmo jeito a rainha Esther. A rainha Esther, ela recebe todos os privilégios, porque Deus estava com a sua mão estendida para poder colocar a rainha Esther no lugar que ela deveria estar para futuramente livrar o seu povo, que nós vamos estudar aqui, né, das mãos de Amã. Amã, se eu não me engano, para livrar o seu povo das mãos desse homem, porque preparou uma cilada para destruir todo o povo hebreu, judeu ali naquele lugar. Para você ver a semelhança, né? O que é que nós vemos aqui então? Deus cuidando do seu povo, a soberania de Deus, né? Como é bom saber que nós temos um Deus que não dorme, que cuida, que nos protege. Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não dormita, o guarda de Israel, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Por quê? Porque o Senhor nos guarda e nós estamos sob a sua sombra. Né? Deus te guarda, Deus ele protege, ele cuida e ele está dirigindo a história da humanidade, gente. A gente não precisa ficar desesperado, achando que a igreja está perdendo o controle do mundo. Não está, porque quem controla o mundo não é a igreja. Eu já falei isso aqui. Quem controla o mundo é Deus. Tá? Voltando para o nosso texto, vamos para o tópico de número 3. A obediência de Esther, que é o destaque, né? É o diferencial, vai fazer dela se tornar rainha. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Pergunta, né? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação, melhor dizendo. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumpridos 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que a todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha
em lugar de Vasti. Então aqui é como a rainha Esté chega, né, ao lugar onde Deus queria que ela estivesse. Então tudo tem um propósito de Deus, gente. Tudo que a gente se torna, tudo que a gente faz, tudo que a gente... Se eu estou aqui no YouTube dando aula de escola, que eu tenho abençoado, graças a Deus, muitas pessoas têm visto e têm se inscrito no canal, e desde já eu peço que você continue, porque nós estamos aqui de maneira séria, para levar uma palavra de Deus ao seu coração, aquilo que Deus realmente quer falar com você, tá? Então é isso, né? Tudo tem um propósito. E Deus, ele tem sim propósitos na sua vida. E para nós concluirmos a aula de hoje, Esté havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir o propósito divino. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Ele sabe de todas as coisas antecipadamente. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. O mais sábio é confiar no Senhor e descansar. Não importa qual seja o problema que você esteja enfrentando, sei que pode ser muito complicado, difícil, cada um tem o seu. A cruz pode ser muito pesada para você, mas o conselho de Deus, né, é você confiar. Confie no Senhor, certo? E Ele vai te dar aquilo que deseja o seu coração. Mas confia, fica firme, porque Deus, ele tem um propósito em tudo que acontece na nossa vida, de bom e de ruim. E nós precisamos apenas confiar, tá bom? Eu quero aqui deixar essa palavra com você, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, até a lição de número 8, né, que nós vamos produzir logo mais. Fica conosco, se inscreve no canal e abençoa a nossa vida aí também, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.